no capítulo 6 de João, a partir do versículo 16, vai falar do versículo 16 ao 20, é intitulado Jesus anda sobre o mar. Então a gente vê aqui mais um milagre, porque andar sobre o mar tecnicamente não é possível. E diz o seguinte: ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam. Logo o barco chegou ao seu destino. Esses são os versículos 16 ao 21, que em poucos versículos nos mostram um grande milagre. Um milagre que, para que ser realizado, só pode ser feito por Jesus, sendo que ele nos mostra, quando ele anda sobre o mar e pede para seus discípulos não assombrarem, todo o seu poder e que ele é capaz de fazer tudo. Em seguida, dos versículos 22 a 40, o milagre vai ser sobre Jesus, vai falar sobre Jesus, o pão da vida, que nos diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fastastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que falaremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que crês naquele que por ele foi enviado. Então lhe disse eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei ao último dia. Aqui nós temos alguns trechos que merecem ser destacados. Quando Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem não vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aqui a gente entende que a gente não deve trabalhar somente para que nós possamos ter o nosso pão de cada dia aqui na terra, mas que sim, para que a gente possa trabalhar para ter a vida eterna. Nesse sentido, o que a gente tem feito para que, quando
nós estejamos no momento para ter uma vida eterna, a gente seja digno dessa vida eterna. O que a gente tem feito aqui na terra? Honrado pai e mãe, amado ao próximo e tantas outras coisas. Então, essa é o que Jesus nos diz ali naquele momento, que você não deve trabalhar somente para ter o seu alimento, para ter riquezas na terra, mas que sim trabalhar para que você possa ter uma salvação. Aqui na Bíblia também destaca a parte que ele diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais sentirá sede. Então, a gente pode se questionar por que algumas pessoas passam fome, passam frio. Então, aqui Jesus fala sobre essa procura do amor dele, de servir ele, de estar contemplando e adorando ao Senhor Jesus, para que nesse momento em que nós possamos descansar na glória eterna, a gente realmente não vai sentir nem fome nem sede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, o que os filhos que Deus apresenta para Jesus, eles não são jogados fora, eles estão ali para recebê-los. E essa é a vontade de quem me enviou. É esta que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui nos faz aquela menção de quando as pessoas morrem, elas vão ali para um estado de stand-by, onde elas ficam à espera do dia final que será ressuscitado. E aí ele diz: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier ao Filho, nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a gente tem que crer em Deus para que a gente possa estar buscando uma vida eterna, porque tudo aqui é passageiro. A gente vive aqui ansioso, querendo viver muitos anos, querendo tomar as rédeas das nossas próprias vidas, mas que isso não é possível porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar, se é hoje, se é amanhã, e que a gente tem que se preocupar com a vida eterna, mas não com os dias que a gente ainda tem para viver. Mas isso não quer dizer que a gente não deve se preocupar em aqui nesse local que nós estamos, plantar bons frutos para que a gente possa ter direito a uma vida eterna, que a gente possa ir morar com Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui é só um pouquinho dessa leitura para que eu possa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e tentar fixar melhor esse conteúdo na minha mente, saber onde está na Bíblia. Não tem um objetivo de publicizar, tá? Mas sim um objetivo mesmo de aprendizado, para guardar esses vídeos que eu estou fazendo.